Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira é noite do encontro com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão. Tudo bem, Magalhães? Boa noite! Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos, curiosas. Estamos aqui para falar... não vou falar, não. Vamos chamar a vinheta primeiro. Não, peraí, eu vou falar assim, nós vamos falar de humor. E por isso, eu vou ficar bem longe. Sabe por quê? Que quem ri por último... Ri melhor! Vamos lá para a vinheta! O velho truque! É isso, humor é o tema do programa de hoje, uma das grandes especialidades do Magalhães Júnior. E Maga, a gente observando a história da TV percebe que de tempos em tempos aparece assim um programa revolucionário, né, que muda um pouco do jeito de se fazer novela, telejornalismo, transmissão esportiva e humor também, né? É aquele tipo que a gente chama de divisor de águas, não é? Bom, Marcelo, do alto aí dos meus quase 68 anos, porque falta pouco, né? Eu presenciei todos esses divisores de água do humor na TV, e é por isso mesmo que hoje a gente vai relembrar do início dos anos 70, com 3 programas criados pela mesma dupla de autores, que são o Haroldo Barbosa e o Max Nunes. E aí, quando é que então muda o jeito de se fazer humor nesses anos 1970? Começa justamente em 1970. Certinho, cravado. Certinho, 1970, com um programa chamado Faça Humor, Não Faça Guerra. O título, Marcelo, era assim uma corruptela da expressão faça amor, não faça guerra, que era recorrente desde o final dos anos 1960, né? Que era muito associado à expressão paz e amor, aquela que se fazia o vizinho, né? Paz e amor, atribuída à cultura hippie, ao movimento por direitos civis, igualdade social, uma tendência antimilitarista, né? E pode também ter sido uma referência ao filme do italiano Franco Rossi, de 1966, Non faccio la guerra, faccio l'amore. Mas a concepção do programa era de Max Nunes e Haroldo Barbosa, que já haviam trabalhado juntos no rádio e na televisão, fazendo Balança Mas Não Cai, Riso Sinal Aberto, TV 0, TV 1, só que o desenvolvimento do texto do programa ficou a cargo de uma outra dupla, o Renato Corte Real e o Jô Soares. Marcelo, no elenco do Faça Humor, Não Faça Guerra, estavam nomes assim como Berta Loran, o Miele, a Sandra Brea, o Paulo Silvino e o José Vasconcelos. O elenco não era muito maior do que isso, do que eu acabei de citar, não. Inicialmente, o programa era feito, inclusive, ao vivo. Imagina, 1970, fazendo o programa ao vivo. Depois, passou a ser gravado e editado. Mas o que diferenciava esse programa em relação a tudo que já havia sido feito de humor na época era a agilidade. Os quadros tinham no máximo 3 minutos e eram intercalados assim com piadas bem rápidas, piadas muitas vezes unidas com aquilo que se chama de corte seco, né, de edição. Eu separei uma rápida sequência de piadas e que nós vamos ver o Irã Lima, o Jô Soares, depois volta para o Irã Lima, o Jô Soares, depois tem o Renato Corte Real e a sua esposa Bizu, e termina com o Martim Francisco e o Jô Soares. Vamos ver. Alô? Alô? Tem um cigarrinho pra me dar?
tem fósforo? Fósforo não. Fósforo você vem buscar. Alô? Com gentileza, meu amigo, o senhor pode me chamar o Valdemar aí, o gerente? Escuta aqui, filho, você vê se não amola, que isso aqui é uma firma séria. O Valdemar tá ocupado, não vai poder atender. Você vê se não amola, tá bom? Tá todo mundo aqui trabalhando. Você vê se não perturba, tá bom? Cada um. Tá pintando o quê? Seu retrato, ué. Tá saindo bom? Isso aqui é uma beleza. Olha só. Olha como você fica bem sem a cerca. Mas é hoje, rapaz. Alô? Olha aqui, seu atrevido. Eu quero falar com o Valdemar. Me chame o Valdemar imediatamente. Rapaz, você não perturba. Eu já falei que eu não quero molecagem aqui, viu? Isso aqui é uma firma séria. O Valdemar não vai poder falar. E se você continuar a fazer molecagem, você vem aqui que eu vou lhe dar uma bolachada, tá ouvindo? O quê? Então você sabe com quem você está falando? Não! Eu sou o presidente dessa firma. Sou o dono da companhia. Você é meu empregado, fique sabendo. Ah, é? E você sabe com quem que você está falando? Não! Graças a Deus. Bem, muito obrigado. Eu acho que eu nunca tive uma festa de aniversário tão bonita quanto essa. E este presente que você me deu, eu acho que foi o mais bonito que eu ganhei até hoje. Que você não viu o boletim que o diretor do colégio mandou. Olha só estas notas. Trabalhos manuais, 10. Arte culinária, 10. Declamação, 10. Balé, 10. Você não ficou orgulhoso? Não sei não bem, mas eu tenho a impressão que esse nosso filho vai dar trabalho no futuro, viu? Está ouvindo a estrada? O que é? Conta. Um Jeep, 1.500 cilindradas, 2 pessoas dentro, a cor é amarelo-limão, chapa número BXMW004. Tá bom. E quando é que ele vai passar? Passou há 5 minutos por cima de mim. Ô, Maga, pelo que eu entendi, então, a gente disse que a inovação que esse programa teve era não ter exatamente personagens fixos. Isso está inclusive em alguns sites, mas não foi isso que aconteceu, não. Havia, sim, uma variedade de apresentações, mas o programa se utilizou de personagens fixos, até porque isso fazia parte, faz até hoje, né, da cultura brasileira do humor na televisão. O Renato Corte-Real e o Jô Soares, por exemplo, eles interpretavam uma dupla de loucos, o Lelé e o da Cuca, que vinham de Napoleão montando o cavalinho de pau. E essa dupla, que piadas completamente nonsense, participou de vários programas. O Jô Soares criou um personagem chamado Norminha, que era uma cantora hippie, e foi um tremendo sucesso. Ela teve, inclusive, LP sendo lançado com o personagem cantando. A Norminha tinha um bordão que era uma corruptela ali do V, do Paz e Amor. Em vez dos 2 dedos, ela mostrava 4 e dizia paz, amor, som e Norminha. E era um personagem impressionante e fez muito sucesso. Outro quadro que era recorrente no programa era o encontro de 2 professores. E esse quadro ele tem uma forte característica do programa, a não necessidade do humor pela piada, e sim pela situação. Não, Buquerque de Araújo. Com licença. Buquerque de Araújo. Souza Pacheco. Mas que prazer. Meu caro colega e ínclito psiquiatra desse país. Mas como vai Mas você? Que alegria. Mas olha, eu não entendo por que você deixou de tomar banho na piscina do clube dos psiquiatras. Interessante. Sabe que, a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada, eu tomei banho com sua mulher em Ipanema. Mas desculpa. Que prazer. Mas olha, eu fico encantado. Ô, Albuquerque, eu gostaria de apresentar esta velha
conhecida de muitos anos, a professora Maria Luísa. Professora Albuquerque de Araújo. Mulheres como essa, eu sempre gosto de apertar a mão. Muito obrigada. Olha, devo dizer que a professora Maria Luísa é realmente uma mulher que não presta a menor atenção em nenhum assunto que não diga respeito à sua profissão. O senhor sabe muito bem o que eu penso a seu respeito. É a sua mãe, mulher de grande cultura, que me fez admirá-la desde cedo. O senhor é muito gentil. Aliás, a propósito, professora, eu gostaria, se possível, e se a senhora permitisse, qualquer dia desses, eu gostaria muito de ver seu corpo de alunos em ação, porque eu gostaria, sinceramente, de saber se a senhora é uma professora moderna ou as antigas. Eu sou uma professora das antigas, doutor Albuquerque. Ah, pois. Olha, aliás, eu ouvi uns comentários dizendo que a senhora não tem vergonha de defender os sólidos princípios morais do ensino à moda antiga. Era exatamente a respeito disso que eu ia falar. Eu comecei a admirá-la profundamente assim que a senhora deixou de ser mulher de gabinete e passou a defender a causa da cultura, tanto no rádio como na televisão. Eu estou encantada com suas palavras, mas eu devo dizer aos senhores que estão me esperando e eu vou me despedir. Muito prazer em vê-lo. Muito prazer. Aliás, eu também já estava de saída, porque, sinceramente, eu não aguento mais conversar com esse estúpido calor que está fazendo aqui dentro. Com licença. Bem, Albuquerque de Araújo, Souza Pacheco. Olha aqui, eu quero ver você entrar no meu escritório de 4 às 6 horas da tarde, amanhã sem falta. Certo? Muito obrigado, gentileza sua. Não, é sua. Sua. Ô, Maga, o Jô Soares estava magrinho aí, não estava? Estava bem magro, né, Marcelo? Esse programa ficou no ar, o Faça Humor, Não Faça Guerra, ficou no ar de 1970 a 1973. E no último ano, ou ali um pouquinho mais talvez, o Jô estava pesando 160 quilos. E ele radicalizou no regime, ele perdeu meio Jô. Ele ficou com 80 quilos. Uhum. Ele está bem diferente, né? Aliás, muita gente na época, inclusive eu, alegava com uma certa dose de maldade que ele havia perdido um pouco da graça juntamente com o peso, né? É porque, não, na verdade é uma bobagem, porque a categoria, o talento do Jô não está no seu peso corpóreo, né? Mas, Marcelo, esse quadro dos professores, anos depois, ganharia uma nova roupagem no Zorra Total com o Paulo Silvino. Aquele bordão que ele falava, não espera molhar o bico. Uhum. Então, o que prova que também no humor, aquela máxima do Chacrinha, nada se cria. Tudo se copia. Na verdade, tudo se transforma, né? Tá. Não vamos falar que tudo se copia, até porque seria muito deselegante da nossa parte. Ô, Maga, então você falou que era uma trilogia do Haroldo Barbosa e do Max Nunes. Foi o primeiro. Exatamente. Qual que é o segundo? Bom, o segundo programa chamava-se Satiricon, que começou a ir ao ar em 1974. Ele mantinha ali a mesma pegada do humor mais rápido, né, igual ao Faça Humor, Não Faça Guerra, mas ele também tinha um outro componente que era de satirizar muito mais o comportamento da sociedade assim como um todo. Aliás, foi dessa sátira que surgiu o nome Satiricon, que tem também, provavelmente, um componente de lembrança do filme de Federico Fellini, de 1969, Satiricon, que é com Y, o primeiro, né? Satiricon com Y. O elenco do Satiricon era basicamente o mesmo, do Faça Humor, Não Faça Guerra, com o Renato Corte Real, o Jô Soares, magérrimo, né? O Miele, o Paulo Silvino. Só que aí ele tinha a inclusão de um outro peso pesado do humor, que foi o Agildo Ribeiro. O grande Agildo foi um acontecimento legal, a entrada dele no Satiricon, que se apoiava muito nesse quarteto, né? Quarteto formado pelo Miele, Agildo Ribeiro, Jô Soares e Renato Corte Real, sendo que os textos ainda ficavam por conta do Renato e do Jô, com a colaboração de outros criadores.
O programa, o Satiricon, passou a criticar, também com sátira, o momento econômico bem turbulento que o país vivia, e às vezes usando apenas da situação como comédia, sem a necessidade da piada verbal. Tem uma piadinha dessas para a gente poder ver, que é falando uma alusão ao preço da carne na época. Vamos ver. Transporte de valores. Olha, no finalzinho tinha um desenho animado ali. Isso fazia parte do programa, Maga? Fazia. O programa tinha esse outro detalhe, né, que eram vinhetas de desenho animado, né, que, em geral, intercalavam piadas, ou entre um quadro um pouco maior e uma piada. Já era uma nova forma de apresentar um programa humorístico. Além disso, esse programa, o Satiricon, ele não tinha claque, aquela risada comandada, ou então, às vezes, até gravada, né? E uma outra forma de linguagem utilizada era dividir uma piada em etapas. Isso a gente já viu ali no Faça Humor, Não Faça Guerra, aquele telefonema do Jô, né? Mas essa linguagem também passou a ser utilizada aqui, muito parecida com a tira de jornal, né? Que tem o primeiro quadrinho, o segundo, o desfecho normalmente está no terceiro. Essa piada muitas vezes era dividida em etapas, e essas etapas eram intercaladas com piadas de rápido desfecho. Nós vamos ver uma sequência que vai ter o Jô, também magro ainda, dirigindo o carro. Ele vai cruzar com 3 guardas, Rui Cavalcante, Antônio Carlos e o Irã Lima. Também tem a presença do Miele, a presença de um casal, que é a Célia Bier e o Luiz Delfino, e finaliza com Renato Corte Real como Moisés. Uau! Quero ver. Para onde é que o senhor vai? Praça Esperança. Ah, o senhor não pode passar por aqui, que aqui tem obras da Light. O senhor entra na primeira à esquerda. Tá, obrigado. Trânsito em São Paulo não será mais engarrafado. Vão lançar o trânsito em lata. Onde é que o senhor pensa que vai, amigo? Praça Esperança. Não pode, o senhor não vê que tem obra da companhia telefônica? Na outra rua, por favor. Tá, obrigado. Meu bem, qual é o carro que você quer? Um Opala. Opala? Qual é a cor? Laranja. Laranja. Vou ver se acho. Onde é que o senhor vai? Eu não vou, seu guarda. Como não vai? Eu não vou, tô falando com o senhor que eu não vou, é porque eu não vou. Mas estava indo. Tava, mas não tô mais. Tá querendo me gozar, é? Não, eu não vou. Vamos pra inspetoria. Onde é que fica a inspetoria? Na Praça Esperança. Boa, seu guarda. Entra aí. É pra lá que eu vou. Pois não? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou a empregada que a senhora pediu da agência, é. Mas o que é que significa isso, hein? É que eu sei que quarto de empregada não tem basculante e eu já trouxe um. Não roubarás. Não roubarás. Não matarás. Não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçarás.
Desculpe, cobiçarás é com 2 S ou com C cedilha? Hã? Ô, Maga, eu vou fazer uma pergunta igual que eu já fiz. Satiricon também tinha personagens fixos ou não? Não, esse praticamente não tinha personagem fixo no programa, não. Ele tinha uma coisa que a gente viu naquela piada da empregada, que muitas vezes a piada vinha com título, né? Que era uma coisa que normalmente no programa de humor não tinha. A criada, né? Ou a empregada. Tinha um que era o casal econômico. Isso era uma coisa interessante. Agora, o que havia, sim, em muito maior número, em relação do programa anterior, eram quadros com mais crítica ao comportamento da sociedade. Tem um quadro, que a gente vai mostrar agora, que se passa numa banca de jornal, que é o Antônio Carlos, o jornaleiro, o Jô Soares e a Célia Bier. Sexy girl. É o quê, doutor? Sexy girl. Doutor, fala alto que eu não tô ouvindo nada. Sexy girl. Ah, o senhor quer o sexy girl? Fala baixo. Vou ver se eu tenho. Eu tinha uma sexy girl aqui, joia. Vou ver se eu tenho. Como vai o senhor, comendador? Como vai sua senhora, seus filhos? Tudo ótimo, a senhora vai bem. E a congregação? Bem, muito bem. Isso é o que se quer. Doutor, escuta, essa sexy girl que o senhor queria é aquela das garotas do calendário. Fala baixo, pega a leve. Jornaleiros malucos. A nova lei do selo. O quê? A nova lei do selo. Nova lei do selo? Não, doutor, o senhor falou sexy girl. Nova lei do selo. Sexy girl, doutor, eu escutei. Atende, dona Maria, tá antes, sempre apressada, não, dona Maria? Demais, já tem que fazer o jantar. Quem me dá aquela revista francesa de moda? Sei, madame. Sim? Sempre elegante. Que é isso, seu comendador, a gente faz um pouquinho. Olha aí, madame. Tenho muito obrigada, você é muito gentil. Muito prazer em vê-lo, felicidades, recomendações em casa também, viu? Um abraço, dona Maria. Ô, doutor, tem o seguinte, olha, essa sexy girl que o senhor queria tá esgotada. Agora, no gênero, eu tenho fino, sabe qual é? Playboy, doutor. Mas tá boa mesmo? Tá boa? Tá o fino, vou ver se eu acho. Imagine que eu peguei a revista e esqueci o jornal. Esqueceu o jornal, imagina. Tá aqui, doutor, tá aqui o Playboy. Olha aqui, ó, quer ver, ó? Eu não quero mais. Doutor, olha aqui o Playboy, doutor. A consolidação das leis do trabalho. Que consolidação? Consolidação das leis do trabalho. Tá aqui o Playboy, doutor. Que consolidação da lei do trabalho? Atende, dona Maria, do jornal da dona Maria. Eu queria o jornal. Sempre apressada. Ih, apressada demais. Eu me desculpa, eu tô realmente com pressa. Recomendações. Ah, bom, doutor, tá aqui, olha aqui, ó. A nova lei do selo e a consolidação das leis do trabalho. Nova lei do selo? Me dá o Playboy logo. Ô, doutor, mas o que é? Por que o senhor não falou logo que queria com esse Playboy? Tá aqui o Playboy, olha aqui, doutor, olha aqui. Pega leve. Tá aí, doutor, Playboy. O que o senhor quer mais? Imagina que esqueci de pagar o jornal. O que é isso? Pois é, uma pouca vergonha, não, dona Maria. Eu compro pra rasgar, tá? Eu compro e, ó, eu compro, eu rasgo mesmo. Eu rasgo mesmo. Cadê a nova lei do selo e a consolidação das leis do trabalho? Tá aí, doutor, tá aí. Olha aí, a lei do selo e a consolidação do trabalho. O Mag, a gente percebe que era em preto e branco. Foi sempre assim, Satiricon? Não, né? A partir do final de 74, comecinho de 1975, ele passa a ser exibido em cores, né? A televisão brasileira começava, a partir do ano 1974, passou a exibir alguns programas em cores, foi ampliando, né? Eu fico me lembrando de quando a TV Tupi anunciava que o filme Bonanza era o primeiro filme em cores, em 1966, e eu ficava que nem um idiota ali na frente da minha TV preto e branco, tentando ver em cores. E aí, passados 9 anos, eu acabei vendo o Satiricon em cores, aí como a maioria da programação de todas as emissoras. Bom, Maga, já foi Faça Humor, Não Faça Guerra, já foi Satiricon, vamos terminar a trilogia.
Qual é que falta agora? Qual é o terceiro? Bom, nós vamos terminar chegando em 1976 com o programa Planeta dos Homens, que tinha agora o comando do Agildo Ribeiro e do Jô Soares, né? O título Planeta dos Homens era uma sátira à série Planeta dos Macacos, nós já falamos dela aqui. E para a sátira ficar completa, o programa era pontuado por um macaco chamado Sócrates. Esse personagem, o Sócrates, ele foi uma criação de voz e de máscara do comediante e humorista, meu amigo pessoal, o saudoso Orival Pessini, que foi também o Fofão, o Patropi, né? O programa tinha um componente de crítica política muito forte, mesmo o país estando ainda sob o regime militar na época. E com o Sócrates vieram bordões assim como "o macaco está certo", que era uma coisa que se falou muito a partir de 1976. Um outro bordão do Sócrates era "não precisa explicar, eu só queria entender". E além do Sócrates, o Pessini criou outros 2 macacos, o Charles e o Dionísio, que também teciam ali suas críticas sérias ao governo e cada um tinha ali os seus bordões, né? Então nós vamos rever agora uma cena, quer dizer, na verdade são 2 cenas que eu acabei juntando, uma com o macaco Charles e outra com o macaco Dionísio. Vamos lá. Oi, Charles, tudo bem? Opa, como é que é? Você ouviu o que o senador Jarbas Passarinho falou? Não, o que foi que ele disse? Que para se conseguir verba para a educação, devia ser criado um imposto sobre o supérfluo. Ah, sei, sobre cigarros, bebidas... E lazer. Lazer? Desde quando lazer é supérfluo? Ele disse que é. Quem mandou votar no homem? E você, Dionísio, não está trabalhando, não? Pois é, rapaz, o mercado de trabalho está tão difícil que eu estou aqui no mercado da vagabundagem que está mais fácil. Mas por que você não procura um emprego? Porque se eu começar a procurar, eu vou acabar achando. E depois eu dou muito azar no trabalho. Isso não é desculpa para não trabalhar, não? Que é isso, da barba? Palavra de macaco. Olha, eu dou tanto azar no trabalho que se eu montar uma fábrica de chapéu, começa a nascer todo mundo sem cabeça. E o amizade não está trabalhando, não é? Não, eu já estou aposentado. Agora vou viver a vida. Rever Paris, Nova York, jogar um pouco em Las Vegas, comprar um iate, me dedicar às mulheres. Viver é isso, Dionísio. Esse já roubou! Eu não lembrava de todos eles, mas o Sócrates era impagável, né? O Sócrates era o mais famoso de todos ali. Inclusive tem uma passagem que me foi contada pelo Adriano Sturte, saudoso Adriano Sturte, filho do Walter Sturte, que nós falamos semana passada, né, com o Grande Circo Bombril. O Vicente Mateus era o presidente do Corinthians. E havia o jogador Sócrates, que em 1976 ainda defendia o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E eles estavam no mesmo voo, por acaso, o Vicente Mateus e o Sócrates, o jogador. E o Adriano Sturte, corintiano, sonhava com o Sócrates indo jogar no Corinthians, assim como eu, santista também, sonhava em ver o Sócrates no Santos. O Adriano era muito cara de pau, ele se aproximou do presidente Vicente Mateus e falou: presidente, tudo bem? Eu sou Adriano Sturte, filho do Walter Sturte e tal. Se apresentou, Vicente Mateus conhecia, ele falou: sabe quem é que está aqui no voo? O Sócrates. O senhor não gostaria de falar com ele? E o Vicente Mateus falou: pô, é claro. Aí o Adriano foi lá e chamou o Sócrates. Aí quando o Vicente Mateus viu, ele falou: mas é esse? Mas eu estava esperando um macaco. Porque, só se falava do Sócrates do Planeta dos Homens. É impressionante. E aquela coisa, no macaco está certo, era um bordão infalível. O elenco também veio vindo igual, né? Você estava falando do Faça Humor, Não Faça Guerra, do Satiricon, e era o mesmo elenco de novo?
Não, esse elenco era bem maior. Ele não contava mais com o Renato Corte Real, mas esse programa que ele esteve no ar de 1976 a 1982, ele contou com vários comediantes em algum momento, quer dizer, não necessariamente durante os 6 anos, né? Mas, por exemplo, ele teve ali no seu elenco Costinha e Paulo Silvino. Teve Nuno Leão Maia e Berta Loran. Teve Marcos Plonka e Cécile Thierry. Teve Eliezer Mota, Marília Pera e Marco Nanini. Isso para citar alguns dos que estiveram lá. Então, dá para a gente rever um quadro, Marcelo, um outro quadro do Planeta dos Homens, uma crítica, assim, eu diria que bem intensa aos impostos criados, né, para que o pobre do povo pague. E nessa cena, nesse quadro, a gente vai poder ver o Marco Nanini, a Isis de Oliveira, o Cécile Thierry, o Milton Carneiro e o Orival Pessini. Uau, que elenco, hein? Vamos lá. O senhor assina aqui, por favor. Ah, pois não. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 10? Não, 10 é o bruto, tem os descontos, né, senhor? Desconto? 2 para o INPS, 2 para o imposto de renda, quer dizer, são 4, sobram 6. INPS e imposto de renda? INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, quer dizer, é a garantia da sua saúde. Com esse dinheiro, nós vamos garantir também a sua aposentadoria. Além do mais, nós vamos garantir a aposentadoria dos aposentados, nós vamos garantir o seu salário quando o senhor estiver doente, mediante pequena burocracia, isso é claro, né? E mais tarde, nós vamos garantir a sua rica aposentadoria. E o imposto de renda? Bem, o imposto de renda vai garantir a participação de todos nos benefícios do enriquecimento do país. Benefício? É a distribuição de renda. Por exemplo, o senhor ganha pouco, paga pouco. Quem ganha muito, paga muito. E aí, todos vão se beneficiar com o que o Brasil fizer com o dinheiro. Inacreditável. É o próximo, por favor. 1, 2, 3, 4. Olá, eu sou do INAP. INAP? Instituto Nacional de Assistência ao Pedestre. Eu sou pedestre, eu não tenho carro. Então é com o senhor mesmo. Aqui está seu recibo de desconto mensal para o INAP. Mais benefício? Exatamente. Com esse dinheiro nós vamos manter as calçadas de pedrinhas portuguesas, vamos manter os meios-fios bem retinhos, à exceção das curvas, é claro, e vamos plantar muitas árvores para os pedestres poderem caminhar à sombra. Até para o mês, hein? 1, 2, 3, 4. Eu sou do IC. IC? Exatamente, Imposto de Circulação. O senhor está indo para algum lugar? Não. Eu vim só receber o meu dinheiro aqui no caixa, o salário, e agora estou voltando para o trabalho. Mas o senhor está circulando, não é? Estou. É com o senhor mesmo que eu queria falar. Está aqui o seu recibo de desconto mensal do Imposto de Circulação. Prontinho. Mais benefício? Exatamente. Com esse dinheiro nós vamos manter as calçadas em linha reta, nós vamos manter os sinais luminosos funcionando para que os pedestres possam atravessar sem perigo e vamos pintar as zebras nas ruas. Com licença e até para o mês, hein? Muito bem. Quanto benefício? 1, 2, 1. Passa essa grana pra cá que é um assalto. Pelo menos esse é honesto. Se você não dissesse que era o Nanina, eu não ia reconhecer, viu? Tem que vir com crachá, né? E nesse caso já tinha uma quantidade grande de personagens e bordões, Maga. Sim, esse programa já era
uma pegada diferente, tinha mais personagens fixos e muitos bordões. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, tinha um quadro em que o Jô Soares era o delegado e o Paulo Silvino era o detetive. E cada vez que o Paulo Silvino levava alguém para ser detido, e o Jô, como delegado, falava, olha, vai ter que passar um mês na cadeia, o cara que era o possível detento falava, mas assim eu não aguento. E o Silvino falava, aguenta, ele aguenta. Ele aguenta, ficou marcado ali por um bom tempo. Um outro quadro era com o professor de mitologia grega, professor Arquelau, que era interpretado pelo Agildo Ribeiro, e ele tinha do lado um assessor que ficava tocando uma campainha, né? Porque ele se perdia muito nas explicações. Ele chamava o cara de múmia paralítica, né? Era o Pedro Fará, o ator que tocava a campainha. Ele tinha um bordão que era uma coisa horrorosa, né? E ele adorava a Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi, né? Ele falava Bruna. Ele dava sempre tudo que ele falava da mitologia grega, ele acabava encaixando a Bruna Lombardi, e um outro detalhe, ele não conseguia jamais falar o Teorema de Pitágoras, né? Um outro personagem aí do Jô era o Gardelon, nós já falamos dele aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, que era sempre chamado para algum serviço que era complicadíssimo de fazer, e a grana era sempre a mesma, era sempre 500 cruzeiros, né? Uhum. E ele falava, não, o cara falava, não, mas isso é porque eu sou seu amigo. Ele, muito amigo, foi um bordão também que permaneceu por muito tempo. Agora, uma das marcas registradas do Planeta dos Homens era o personagem interpretado pelo Jô, que tinha um amigo chamado Padilha. Padilha interpretado pelo Martim Francisco. O personagem do Jô não se conformava com o fato do Padilha, casado com uma mulher maravilhosa, nunca estar em casa. Então dá para a gente rever esse quadro do Padilha com o Jô, Martim Francisco, e a presença também ali do Orival Pessini, quase como uma escada para o quadro. Vamos lá. Hoje vai ser um jogão, meu irmão. Hoje a gente vem. Bora. Não tem problema. Eu quero lugar na sombra. Vengo! Padilha! Não! Padilha, cadê ela? Cadê aquela fêmea gloriosa? Onde é que ela tá, Padilha? Ela ficou em casa, ela não gosta de futebol. Veio? Não. E o que você veio fazer aqui sozinho no Maracanã? Eu vivi o Pereirão. Você tá brincando comigo, Padilha? Você com aquela fêmea, aquele zagueirão central que você tem dentro de casa, vem aqui pra ver o Pereirão, Luizão Pereira, é isso, Padilha? É, foi o que eu disse, Você tá maluco? Padilha, você endoidou. Vocês conhecem a mulher do Padilha? Não conheço. A fêmea honesta, a fêmea seríssima, mas uma beleza de fêmea. Quando eu vejo, eu babo com toda elegância, naturalmente. Escuta, me diz uma coisa, o que a mulher do Padilha tem de diferente das outras? Bom, ela tem uns conformes. É? Mas cada conforme que eu não me conformo do Padilha vir aqui pra ver o Pereirão. Vai pra casa, Padilha. Então a mulher do Padilha é um mulherão. É exagero de amigo. Que exagero de amigo o quê, Padilha? Eu sempre me pergunto até o que aquela égua potra, aquela potra potranca, fogosa, viu em você, Padilha. Bem... Cabelo é que não foi, Padilha. O que ela viu em você? Fala. Conta, Padilha, vai. Conta, Padilha, vai. Foi a minha inteligência. Não foi não, Padilha. Me desculpe, mas a tua inteligência não foi, Padilha. Se você tivesse essa inteligência toda, em vez de estar aqui vendo o Pereirão, você estava em casa jogando com aquela fêmea dentro da tua pequena área, Padilha. Vai pra casa, Padilha. Não. Mas eu queria ver também o Capejani. Capejani, Deus dá nozes a quem não tem cabelos, Padilha. Você conhece bem a mulher aí do Padilha? Eu conheço? Somos amigos íntimos, não é, Padilha? Amigos íntimos no bom sentido, evidentemente. Posso contar aquela história da pescaria? Hein? Deixa eu contar, Padilha. Da pescaria? É. De jeito nenhum. Quando ele fala de jeito não com o dedinho assim, é que ele quer. E assim, então, é pra contar na hora. Então conta. Nós fomos pra uma pescaria, eu, o Padilha e a mulher do Padilha.
De repente, ela escorregou numa pedra, com aquele biquíni glorioso que ela usa, caiu dentro d'água e um siri pulou para dentro do sutiã do biquíni da mulher do Padilha. E ela gritou: ai, tira esse siri daqui. Vocês conhecem o ai, tira esse siri daqui da mulher do Padilha? Não. Como é? Ah, beleza. E eu, cavalheiristicamente, prontamente, pulei em cima da mulher do Padilha, no bom sentido, pulei com todo respeito, fechei os olhos, afastei o sutiã, coloquei minha mão. Você sabe o que eu peguei? O quê? O siri. Imediatamente eu peguei o siri dali, que estava aqui, e joguei ali. Mas nunca mais eu vou me esquecer daquele sirizinho da mulher do Padilha. E o Padilha vem pra cá pra ver o Luizão Pereira, o Pereirão. Vai pra casa, Padilha. Mais tarde. Depois do jogo eu quero falar com um galinho de Quintino quando ele estiver tomando banho. Me dá isso aqui, Padilha. Me dá isso aqui. Essa bandeira foi a mamãe que fez. Eu pago a bandeira. Segura isso aqui. Você não tem que ver galinho de Quintino tomando banho, não, Padilha. O que você tem que ver, Padilha... Não. Vai pra cá, Padilha! Com todo respeito. Sabe que você fez me lembrar do seu Santos Futebol Clube. Lembra do jogador Claudinho? Sim, claro. O Claudinho era casado com uma Miss. Eu não lembro Miss o quê, mas era casado com uma Miss, mulher lindíssima. E a revista Placar, eu não lembro se era do tempo que eu trabalhava lá ou que eu era leitor, eu não lembro exatamente. Mas a revista Placar fez uma matéria com o Claudinho, né? E era ele, a mulher, numa pedra, não sei se na Ilha Porchá, onde era aquilo, e era vai para casa, Claudinho, aproveitando o bordão. Eu fui assistir Santos e Portuguesa, o tempo que tinha final do primeiro turno, final do segundo turno, tal, etc., e o Santos ganhou aquele jogo. Tal. O Claudinho, inclusive, fez o gol da vitória, e no final do jogo, que levantou a taça do primeiro turno, ele veio mais ou menos na direção que a gente estava, né, para agradecer os aplausos. O que ele ouviu de vai para casa, Claudinho, foi uma grandeza. E eu reparei agora, pelo menos no pouco que nós vimos aqui do Planeta dos Homens, que aqueles desenhinhos, aquelas coisas acabaram, aquilo acabou. Não, ainda tinha o desenho, não com a intensidade que tinha ali no Satiricon, mas tinha alguns desenhos, né? Você percebeu também que eles resgataram a claque, né? Aquele riso comandado ou gravado. Pré-fabricado. Mas, além às vezes, o desenho animado passava também a ser uma piada, ainda que discreta. Eu lembro de uma que foi num dos primeiros programas que eu assisti, do Planeta dos Homens, em que vinha escrito assim: atenção, cidadãos. Aí dava um tempo, o plural de cidadão é cidadãos. Era só isso, né? Mas não deixava de ser uma jogada de humor interessante. E vamos encerrar, então, com um personagem de Planeta dos Homens? Vamos para terminar, quem que você indicaria aí? Bom, eu queria encerrar com a criação de um grande amigo meu, nós trabalhamos juntos na Praça Nossa por bastante tempo, saudoso Wilson Vaz. Inclusive, ele chegou a fazer esse personagem na praça, mas é um personagem com uma crítica social e política com jogo de palavras. No Planeta dos Homens foi interpretado pelo Martim Francisco também, que já havia sido Padilha, mas o Martim Francisco aqui, ele interpretava o personagem do Saco do Pobre. É com ele que eu gostaria de encerrar essa trilogia aqui. Vamos lá. Ajude a encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco... Esse vestido aqui é muito curto em mim e a renda é muito pequena. Renda pequena é muito bom para encher saco de pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda... Meu amigo, eu tenho esse livro aqui, serve? É sobre o quê? É sobre as enchentes no Rio de Janeiro. Enchente é muito bom para encher o saco do pobre. Ajude a encher o saco do pobre.
Ajuda a encher... Olha aqui, meu bom homem, 1 litro de leite. E aproveite porque o leite vai aumentar outra vez, hein? Oh, aumento de leite é muito bom para encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Olha só isso aí, rapaz. A Receita Federal informou que a partir do ano que vem, a devolução do imposto de renda será de 6 em 6 meses. Imposto de renda só enche saco de rico. Ajuda a encher o saco do pobre. Que legal, ótimo final aqui desse nosso encontro de hoje, Maga. Parabéns, eu adorei. Eu também gostei muito, pude relembrar bastante coisa, né, de coisas que me inspiraram a lá na frente começar a escrever humor, né? É isso. Então fica o recado aí que o Magalhães, um trecho desse programa estará no Olá Curioso do próximo sábado, das 10 ao meio-dia. Você pode rever todos os programas anteriores. Estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos para você ver ou rever a hora que quiser, mandar para um amigo, falar, olha, aqueles programas que nós curtíamos nos anos 1970 estão todos aqui que o Maga contou. Não esqueça de deixar o seu joinha, né, o seu like, né, um comentário. O Magalhães adora ler os comentários, as perguntas que vocês fazem para ele, adora também receber aí os comentários e compartilhar o nosso programa. E nós voltamos na próxima quinta-feira com mais uma surpresa. Será que as pessoas aguentam esperar até quinta-feira que vem, Maga? Aguentam, elas aguentam. Então, até a semana que vem, gente. Tchau. Até, gente. Tchau.